Em toda grande filosofia, existe um alerta sobre o perigo de ignorar ou negar as nossas partes mais sombrias. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando como nosso destino. Para ele, nossa sombra, como os nossos medos, os nossos impulsos reprimidos, nossas falhas e até os nossos potenciais ocultos, não desaparece quando evitada. Pelo contrário, ela cresce e passa a controlar nossas escolhas sem que percebamos. Nietzsche, por sua vez, nos lembra do risco de encarar essa sombra sem cuidado, e ele diz: quem luta com monstros deve cuidar para que não se torne um deles. E quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Mas o que o Nietzsche quer dizer com essas duas afirmativas? Bom, ele quer dizer que quando a gente mergulha no confronto com a nossa própria sombra, há um risco. Sem autodomínio, podemos ser consumidos por ela. Encarar o abismo é necessário, mas sem perder de vista quem somos ou o que queremos nos tornar. É como lidar com fogo. Ele pode nos aquecer, iluminar, mas também pode nos queimar, se a gente não souber como controlar esse fogo. O equilíbrio está em conhecer profundamente sua sombra, trazê-la à luz, mas sem se deixar dominar por ela. Não é sobre lutar com o que está dentro de você, mas transformar e integrar essas partes ocultas para que a sombra deixe de agir como seu destino e passe a ser uma aliada no seu crescimento. Então reflita por um momento. O que está no seu abismo? Quais aspectos de você mesmo você tem ignorado ou tem medo de encarar? Lembre-se de que negar a sombra não a elimina. Ela continua ali, moldando suas decisões, sabotando seus relacionamentos, influenciando suas ações. Por exemplo, pense na raiva. Negar sua existência pode fazer com que ela exploda em momentos inapropriados ou te afaste de quem você ama. Mas reconhecer essa raiva é compreendê-la, integrá-la e transformá-la em energia para construir algo poderoso. Jung nos ensina que a sombra não é apenas um lado sombrio no sentido negativo. Nela também reside força, criatividade e coragem que ainda não exploramos. E é aqui que a frase de Nietzsche sobre o abismo ganha ainda mais força. Se você olhar demais para o abismo, quer dizer, para suas próprias falhas ou dores, sem autodomínio, pode se perder ali. Ela vai te encarar de volta e te engolir. Mas se olhar com coragem e equilíbrio, buscando autoconhecimento, autodomínio, integração, o abismo não será mais um inimigo. Ele se tornará um espaço de aprendizado. Conheça teus monstros. Traga-os para a luz. Pergunte-se: estou vivendo um destino imposto pela minha sombra? Ou estou transformando a minha sombra em sabedoria? A diferença está no conhecimento. Dominar sua sombra não é eliminá-la, mas entender que ela faz parte de você e que, quando você integra, você se torna completo. Não tenha medo de olhar para o que está oculto em você, mas lembre-se, faça isso com consciência, porque no final, a verdadeira liberdade está em ser inteiro, luz e sombra. Não se esqueça de se inscrever no canal e de fazer comentários, perguntas, críticas ou sugestões. Curta também, compartilhe, talvez alguém precise dessa reflexão. Bom, e aqui eu trago essa ideia para vocês porque muitas vezes a gente começa a reconhecer nossas falhas, nossos medos, os nossos potenciais ocultos, aquilo que a gente não aproveita, mas a gente muitas vezes quer eliminar, quer excluir isso.
Eu vou dar um exemplo sobre mim. Eu precisei de muito tempo para perceber na minha trajetória que eu tinha que aprender a lidar com alguns acessos de raiva. Em alguns momentos da minha vida, eu, por qualquer motivo, me desregulava, por qualquer motivo mesmo, às vezes uma fala atravessada de alguém, ou algo que alguém diz, até de boa fé, e aí eu acabo interpretando mal e aquilo gera um certo rancor, uma certa mágoa, ou uma falta de paciência em ouvir uma perspectiva do outro, ou mesmo em situações muito confusas, onde também existe troca de acusação e percepções equivocadas também das pessoas em algumas situações. Quantas vezes eu não deixei a raiva tomar conta de mim, não deixei a ira tomar conta de mim, e, sei lá, às vezes você grita com as pessoas que você ama e que você gosta, às vezes você diz coisas difíceis para as pessoas que você ama e que você gosta, até com um certo intuito de ofender, de fato, né? Aquela coisa de você está se sentindo tão ofendido, então você vai lá e diz algo duro também para ofender aquela pessoa. Naquele momento de confusão, de desregulação, né? Então, quantas vezes levantei a voz ou acabei ofendendo pessoas que eu gosto, ou mesmo em ambiente de trabalho, pior ainda. Quantas vezes me deixei tomar por esse sentimento de raiva e de ira? E quantas vezes depois eu só ficava ali triste, arrependido, me culpando, me julgando, me jogando para baixo, até depois remoendo coisas negativas sobre mim, pensando o quanto eu era inadequado, o quanto eu era mal, o quanto eu era ruim, né? Me maltratando mesmo. E ali o sentimento era abafar essa raiva, eliminar essa ira. Mas tentar jogar isso para debaixo do tapete, tentar eliminar, tentar apagar isso, essa sombra, não vai fazer com que ela deixe de existir. Muito pelo contrário, vai fazer com que, novamente, num outro determinado momento, ela acabe determinando o meu destino, determinando as minhas escolhas, determinando ações e atitudes. Sendo que, na verdade, o que eu precisava era compreender esse meu aspecto, utilizar essa energia em meu favor, seja para realização, seja para criatividade, seja para impulsos positivos e construtivos, seja para uma certa obstinação, aquela coisa positiva de quando você quer algo. Enfim, demorou muito, 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 muito. E ainda demora, eu acho, para eu ter percebido completamente. E aí eu estou dando o exemplo da raiva, mas tem uma série de outros aspectos aí das minhas sombras que eu só passei a vida tentando abafar, eliminar. Quando que, na verdade, o que eu tinha que ter feito era tentar conhecer cada um desses monstros. A raiva, a ira, a preguiça, a procrastinação, a mentira, o hedonismo, a luxúria. Eu só queria abafar tudo isso dentro de mim, esconder, querer que isso não existisse, mas na verdade eu precisava nomear cada um desses monstrinhos, eu precisava nomear cada uma dessas sombras, eu precisava entender cada uma dessas sombras. Isso está dentro do processo de autoconhecimento, da jornada de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele está sim em conhecer a sua luz, as suas potencialidades, o que você tem de melhor, as suas forças, só que você usar isso como armas e ferramentas para dominar suas sombras, não para eliminar, mas para dominar suas sombras.
para dar nome para elas, para trazê-las para a luz também. E aí não quer dizer que você vai sempre ser uma pessoa só iluminada nesse seu processo de autoconhecimento. Pelo contrário, é uma coisa de integração, igual aquela coisa da filosofia da filosofia oriental, né, do Yin Yang, que é aquela complementação, né? Luz e sombra complementam um todo, e onde há luz há uma sombra, e onde há sombra há uma luz. E são impulsos, né? E até complementares. Então nós não somos só luz e nós não somos só sombra. E se você está aí deprimido, triste com você mesmo, consigo, com os erros que você comete, com as suas sombras, saiba, você não é só as sombras, você também é luz. Mas se você está aí dando seus passos no seu projeto de autoconhecimento, de busca de uma vida mais plena, mais feliz, saiba, você não tem que lutar para eliminar as suas sombras, mas você deve entender as suas sombras. Dominar através da compreensão, do conhecimento, da percepção dos seus limites e dos limites delas, e até da percepção das potencialidades que residem nessas sombras. Porque aí você não se torna mais moldável, você não vai ser mais moldado por elas. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece sua luz, suas potencialidades, mais você deve também conhecer sombras, limites, para aí você ir dominando todas essas características. E aí, por exemplo, quando você se depara com uma situação de tensão e estresse, vou dar o meu exemplo. Eu me deparei alguns dias atrás aqui, uma pessoa veio e começou a apertar muito a campainha, e era muito cedo, eu estava levantando e estava cheio de visita em casa, e eu não sabia muito bem, e eu já saí pensando, eu vou dar uma bronca nessa pessoa, porque eu já tinha dito no interfone que já estava indo, eu gritei por dentro da casa, espera, eu já estou indo, e a pessoa apertando a campainha, e eu já estava com aquele ímpeto de chegar e dar uma dura na pessoa. Mas antes de abrir o portão eu pensei, eu já sei que eu sou nervoso e estressado. Para que eu vou fazer isso? O que vai mudar? Bom, o resultado é que quando eu abri o portão, tinha no meu portão uma pessoa muito deficiente, muito necessitada. E aí eu falei, nossa, ainda bem que eu não abri o portão brigando, xingando, me esbravejando. Ainda bem que eu não fiz isso, porque eu ia ficar depois o dia todo, a semana toda, mal comigo mesmo. Então, olha só, foi importante eu saber que eu sou uma pessoa raivosa ou que tem alguns excessos, alguns acessos de ira ou de raiva, mas foi assim, ó, eu coloquei a mão na maçaneta do portão e falei, não, eu vou ver primeiro o que está acontecendo e não vou perder a paciência. E foi dito e feito, e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas por quê? Porque eu percebi que eu preciso integrar a minha sombra. Eu preciso conhecer a minha sombra, senão eu nunca vou dominar a minha sombra, senão isso nunca vai se tornar uma potência em mim. E aí, é claro, vocês podem levar isso para qualquer característica que você tenha, que você sabe que faz parte da sua sombra e que na verdade você não pode querer acabar com isso, mas querer dominar isso. Mas aí lembra, né? Aquela história, se você encara muito tempo o abismo encara de volta você. Se você ficar perdido, ruminando, circulando os seus erros, os seus defeitos, as suas culpas, né, as suas sombras, os seus monstros internos, logo, logo tudo isso vai olhar de volta para você, logo, logo você vai se tornar isso. E não o que você deve ser, não a luz que você deve ser, não o farol que você deve ser, não o propósito de vida que você deve ser. Mas você vai se tornar isso, essa sombra. Então a gente tem que olhar para o abismo sim, mas a gente tem que olhar
com o olhar de quem quer aprender, de quem quer entender, de quem quer dominar, com consciência, com equilíbrio, não de forma circular, ruminante, culposa. Esse é o primeiro passo, e senão você vai se tornar mais um monstro da sua sombra. E eu acho que a outra coisa também que você tem que ter em mente é o ensinamento do Kybalion, que é muita luz, muita sombra. Onde existe muita luz, também existe muita sombra. Isso você pode ver literalmente, né? A luz do dia, ela faz sombra em todas as coisas. Então, onde tem luz, tem sombra. Isso é para a nossa vida, isso são para as nossas características. Então, se você também está buscando ser essa luz que você quer ser, buscar esse propósito, ser o farol, ter coragem, buscar uma vida de sentido, de propósito, de ser feliz, você vai perceber que primeiro você vai ter que entender, remoer, e mexer, e dominar, e usar a potência, usar positivamente as suas sombras. Senão você vai sempre estar com os pés na lama, atolado nas suas sombras, e não é isso que você quer. Então eu acho que quando você percebe que, primeiro, você não tem que eliminar as suas sombras, você deve dominar, você deve integrar, usar as potências, conhecer, ter consciência sobre elas. Depois, que não adianta você ficar encarando os seus monstros como quem se culpa, como quem se entristece de forma circular, senão você vira a própria sombra. E terceiro, sempre saber que onde há muita luz, há muita sombra. Então, quanto mais luz você tiver, quanto mais luz você for, também mais compreensão sobre a sua sombra você deve ter, senão você nunca vai ser luz ou ter luz. Sentido mesmo de buscar uma vida mais plena. E isso com certeza significa dominar as suas sombras. Tá certo? Então, mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no canal, vocês deixem comentários, e aí pode ser críticas, sugestões, perguntas. Peço também que vocês deixem um like. Peço também que vocês compartilhem. Talvez alguém precise justamente dessa reflexão nesse momento, tá certo? E independente disso tudo, eu vou continuar aqui e confiando na jornada, e espero que você confie na jornada também. Muito obrigado.